A ansiedade é uma emoção presente em todos nós e que nos permite uma melhor adaptação ao meio em que vivemos. A ansiedade aparece perante qualquer situação de ameaça e alerta-nos para a presença de um potencial perigo. Durante milhares de anos, enquanto vivíamos na savana, foi muito útil para nos defendermos de predadores. Esta emoção aparecia quando nos sentíamos ameaçados e assim que estávamos em segurança, desaparecia. Servia para estarmos alerta e fugir mais rapidamente se fôssemos atacados. Classicamente, esta reação designa-se por fight or flight, ou seja, lutar ou fugir. Hoje em dia já não vivemos na savana, mas o nosso organismo ainda reage da mesma forma. Já não somos perseguidos por leões, mas a ansiedade está bem patente nas nossas vidas e é uma resposta ao stress. O stress é a exigência e a pressão a que a pessoa é submetida por força das suas condições de vida. Nos últimos 100 anos, o nosso ritmo de vida acelerou de forma muito intensa. Basta sair da cidade e notamos que a vida se vive mais lentamente no campo. O ritmo alucinante a que estamos sujeitos faz-nos sentir que estamos permanentemente sob ameaça e vai-lhe despoltar em muitas pessoas a mesma resposta emocional como se estivesse a ser atacada por um predador. Algumas pessoas perdem a capacidade de desligar da pressão e da exigência exteriores e estão permanentemente com sintomas de ansiedade. Acontece que a fuga de um predador, em regra, é rápida e ou a presa consegue fugir ou é caçada. Contudo, o stress, a exigência e a pressão são constantes e as consequências para a saúde física e psíquica são elevadas. Há que arranjar estratégias para conseguir desligar e descansar das preocupações. As perturbações de ansiedade, a perturbação de pânico e a perturbação de ansiedade generalizadas não devem ser entendidas como doenças exclusivas das zonas urbanas. Estas doenças podem ocorrer em todos os locais, dependendo de inúmeros fatores. Sabe-se ainda que o meio ambiente apenas despleta a ação de genes que a pessoa herdou. Sabemos que determinados fatores de personalidade e conflitos psicológicos podem também contribuir significativamente para o desencadear destas patologias. A ansiedade pode ser uma resposta normal em situações apropriadas, como já vimos, ou patológica. A ansiedade torna-se patológica quando é excessiva face ao estímulo que a desencadeia ou quando aparece em situações em que a pessoa não está sob ameaça. Podemos caracterizar a ansiedade normal como compreensível, apropriada e proporcionada em relação ao estímulo que a desencadeia e muitas vezes criativa e produtiva. A ansiedade patológica, pelo contrário, é excessiva, não apropriada e desproporcionada ao estímulo que a desencadeia. Este tipo de ansiedade é extremamente desconfortável e inibe e bloqueia a pessoa. A ansiedade excessiva, em situações não apropriadas, torna-se marcadamente incapacitante. Contudo, a ansiedade também pode ser-nos muito útil, pois permite que trabalhemos melhor, que sejamos melhores, mais empenhados, mais aplicados e dá-nos mais motivação. Se conseguirmos controlar este processo emocional perante o stress, melhoramos a nossa qualidade de vida e reduzimos a probabilidade de sofrer doenças psiquiátricas, como as doenças de ansiedade, as doenças depressivas e de doenças físicas, como as doenças cardiovasculares. A ansiedade patológica pode manifestar-se de duas formas. De uma forma aguda e em elevada intensidade, como ocorre numa crise de pânico, ou de uma forma constante e com intensidade mais baixa, como acontece na perturbação da ansiedade generalizada.
A perturbação de ansiedade generalizada é uma doença caracterizada pela preocupação constante. Estes pacientes estão permanentemente preocupados e com uma antecipação receosa face a inúmeras situações do dia a dia. Pensamentos negativos recorrentes como espero que não aconteça nada e se não consigo, medos e preocupações com a família, com o trabalho, com problemas financeiros, com o desemprego, com a crise, com o futuro, com doenças, são um constante tormento para a pessoa. Os problemas de facto são reais e existem, mas a pessoa reage excessivamente a estes e fica como que bloqueada sem conseguir encontrar uma saída. A perturbação de ansiedade generalizada foi reconhecida pela primeira vez em 1987 pela Associação Americana de Psiquiatria. Até então, esta doença era designada por neurose ansiosa. Em 1992, a Organização Mundial de Saúde reconhece também a existência desta patologia e integra-a na Classificação Internacional das Doenças. A perturbação da ansiedade generalizada é uma doença crónica caracterizada pela presença de preocupação e ansiedade excessivas por um período prolongado no tempo, superior a 6 meses por definição. A ansiedade e a preocupação são acompanhadas por sintomas físicos como palpitações, náuseas, vômitos, diarreia, dor, tensão muscular, insônia, falta de ar, dor de cabeça, entre muitos outros. Na perturbação da ansiedade generalizada, é muito frequente a preocupação ser desproporcional aos acontecimentos que a desencadeiam. Os tópicos da preocupação podem envolver problemas do dia a dia, tais como saúde, trabalhos, finanças, a família, entre muitos outros. Esta doença causa sofrimento significativo e incapacidade em vários graus. É uma doença caracterizada pela elevada recorrência dos episódios e por muitas vezes coexistir com outras doenças físicas e psiquiátricas, designadas de comorbilidades. Muitas vezes, o doente não a reconhece como uma doença, mas como parte da sua própria personalidade. São pessoas ansiosas por natureza, mas cuja intensidade da ansiedade, preocupação e sintomas físicos se tornou incapacitante e fonte de elevado sofrimento. Como esta evolução é geralmente lenta, a pessoa demora muito tempo até se aperceber que está doente. Estes pacientes recorrem em regra ao clínico geral com queixas como insônia, dor, vertigens, desequilíbrios, sintomas gastrointestinais ou sintomas depressivos. São estudados em todas estas áreas, mas os exames complementares de diagnóstico não demonstram nenhuma doença que justifique os sintomas e as queixas que apresentam. Muitas vezes são repetidos exames na tentativa de encontrar alguma doença orgânica que justifique o elevado sofrimento destes pacientes. Estas queixas físicas ocorrem pela hiperatividade do sistema nervoso vegetativo que está em todo o organismo e pode afetar todos os órgãos e sistemas, causando numerosos sintomas somáticos. São estes os sintomas que trazem estes doentes ao médico. Por vezes, estes pacientes recorrem ou são encaminhados para consultas de especialidades como a gastroenterologia, a cardiologia, a otorrinolaringologia ou a reumatologia. Estas especialidades, muitas vezes, também não encontram no paciente uma doença que esteja na base dos seus sintomas e das queixas que apresenta. Para o paciente, todo este processo é vivido com elevada ansiedade e frustração por não obter respostas. Este percurso é muito lento e há o estigma e a negação face às doenças mentais, pelo que, em média, estes pacientes demoram cerca de 5 a 10 anos até chegarem a uma consulta da especialidade de psiquiatria. Muitas vezes já apresentam sintomas depressivos, sintomas de pânico ou dependência de benzodiazepinas, o que dificulta o diagnóstico e o tratamento. A perturbação de ansiedade generalizada não é uma doença rara.
Estima-se que cerca de 3,1% da população geral sofre desta doença. A probabilidade de sofrer desta patologia ao longo da vida é de 5,1%. A sua prevalência tem tendência para aumentar com a idade e afeta 2 vezes mais as mulheres do que os homens. Outra característica desta doença é a presença frequente de outras doenças que a acompanham, designadas por comorbilidades. A perturbação de ansiedade generalizada é com frequência acompanhada por doenças mentais, como a depressão major, a perturbação de pânico, a fobia social, a perturbação de stress pós-traumático, o abuso de álcool ou drogas, ou ainda por doenças físicas, tais como o síndrome de fadiga crónica e doenças gastrointestinais, como o síndrome de cólon irritável ou a úlcera do duodenal. Pode ainda ser acompanhada por doenças cardiovasculares. A perturbação da ansiedade generalizada manifesta-se por um conjunto de sintomas psíquicos e físicos. Os sintomas psíquicos incluem a antecipação receosa, o nervosismo, a irritabilidade, a preocupação, a dificuldade de concentração, a perda de memória, a agitação, a tensão e a incapacidade em relaxar, mas também a dificuldade em tomar decisões. Nos sintomas físicos predomina a insónia, as tonturas, a vertigem, a sensação de desmaio, a dor de cabeça, as dores físicas, a tensão muscular, a taquicardia, as palpitações, a sudoração, a tremor das extremidades, muitas vezes das mãos, e sintomas gastrointestinais como as náuseas, os vômitos, a diarreia e a fadiga prolongada no tempo. A perturbação da ansiedade generalizada é uma doença com tratamento. O tratamento desta doença passa pela utilização de medicamentos e pela psicoterapia. Os medicamentos indicados no tratamento desta doença são antidepressivos com propriedades ansiolíticas, como a paroxetina, o citalopram, a galanfaxina, a duloxetina ou a sertralina, a pregabalina, benzodiazepinas, que devem ser utilizadas em SOS, a buspirona, a gabapentina ou a quetiapina. As psicoterapias são muito eficazes no tratamento deste tipo de doenças, principalmente quando acompanhadas pela medicação psiquiátrica. A maior parte das abordagens psicoterapêuticas demonstram resultados positivos nestas patologias. As psicoterapias mais utilizadas são a psicoterapia cognitivo-comportamental e a psicoterapia de grupo. São também muito úteis as técnicas de relaxamento, o exercício físico moderado e a informação acerca desta patologia. A informação é muito importante no sentido de esclarecer a pessoa acerca da doença e seus sintomas e de lhe dar segurança de que esta doença tem tratamento e não terá grandes consequências se for tratada. Se não for tratada, esta doença pode trazer consequências para a pessoa, como depressão, conflitos laborais e familiares, incapacidade laboral, doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais, abuso de substâncias como álcool, drogas ou medicamentos, sendo as benzodiazepinas o mais frequente, e perda de memória, que ocorre pela exposição prolongada à ansiedade. A perturbação de ansiedade generalizada é uma doença com tratamento, mas este só pode ser posto em prática com a colaboração do paciente. Daqui se depreende a importância de informar e divulgar esta doença.